Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez na nossa Terça dos 30, às 12h30, com um pouquinho de atraso, a tecnologia sempre coloca isso para a gente um pouquinho. E hoje, o tema Dialogando pela Nossa História do COSENS, nós vamos conversar com esse time de apoiadoras, mães, avós, gestantes, né, que vão trazer para a gente um pouco desse contexto do apoio e a maternidade. Mas antes de passar a palavra para as meninas, eu gostaria aqui de contextualizar rapidamente o que é o apoio. Então, o apoio é uma estratégia desenvolvida pelo COSENS de Minas Gerais, no ano de 2009, para fortalecer a gestão regional, fortalecendo os COSEMs regionais, né? Em Minas nós temos os nossos COSEMs regionais, e temos também as nossas CIBs micro, CIB macro, que são as instâncias de gestão onde os gestores dialogam e pactuam com o Estado. Então, naquele momento, em 2009, foi uma estratégia lançada pelo COSENS de Minas, hoje tem um alcance nacional, aos moldes do COSENS de Minas, a gente já tinha no país outras estratégias de apoio, mas essa estratégia do formato nasceu aqui em Minas, o que nos dá muito orgulho. Falar em nascer, né? Falar em maternidade, nasceu aqui em Minas. E é muito importante entender que, para além dessa presença requerida dos apoiadores e apoiadoras nestas reuniões, de forma presencial e agora virtual, há uma grande dedicação também às ferramentas tecnológicas, né? Então, ao nosso fórum de resposta aos apoiadores, aos e-mails, e agora na era do Zap. Então, isso a gente sabe que requer muita organização dos nossos apoiadores. Então, agora que a gente já trouxe esse contexto do apoio, e esse é um mês que a gente vai dedicar vários momentos da nossa terça-feira a esse mês de aniversário, que é maio, é o mês de aniversário do apoio, né? Nós vamos entender um pouquinho esse contexto, esse lado da maternidade e o apoio. Então, eu vou pedir aqui a Camila que comece nos contando a história dela, como é que ela se encontrou com o COSENS e o apoio, e fatos marcantes, né, da atuação dela como apoiadora e agora gestante. Delícia. Vamos lá, Camila. Boa tarde, Paola. Boa tarde, mamãe Mirna, Natália, mãe e avó Cláudia, demais participantes dessa live. Antes de responder, eu falo assim, que eu estou muito feliz em participar exatamente dessa live, que fala da maternidade, porque quem me conhece sabe o tanto que eu sonhei, né, passar por esse momento, e conciliar a maternidade com o apoio, que é uma função que eu faço por paixão, que eu vejo tanto que é importante o nosso papel e, de certa forma, a gente consegue contribuir com a saúde pública aqui na região. Então, assim, começando, né? Eu me formei em 2008 em enfermagem, em Franca. Então, aqui eu sou de São Tomás de Aquino, que faz divisa com o estado de São Paulo. Por isso que eu falo Mirna. Então, aqui na micro-região de São Sebastião do Paraíso, fica na macro-região sul. Então, me formei em 2008, voltei para São Tomás, e aí eu tive a oportunidade de ser convidada para contribuir na gestão municipal de saúde na época. E aí eu iniciei primeiro coordenando o PSF, trabalhei um período dentro da atenção primária. Depois eu fui coordenadora da parte administrativa do hospital, né, um pequeno hospital que tem aqui em São Tomás. E aí, por destino, me convidaram para assumir a Secretaria de Saúde, então eu fui gestora de saúde. Foi nesse momento, nessa oportunidade, que eu conheci o COSEMS de Minas, porque até então, na faculdade a gente não ouve falar e trabalhando, então foi nesse momento que eu Que ano que era conheci. esse? Que ano Oi? que era esse? Que ano que era esse da sua gestão? 2009. 2009, 2010, 2010, porque 2009 eu coordenei, fui para o hospital e logo eu já assumi a secretaria. E aí, tinha reunião de COSEMs, a gente participava de reuniões em Passos, na época o Marcos Rogério, que era presidente regional, e tinha o Adriano também, que era apoiador. Então, como eu era primeira viagem, assim, secretária, então ele me ajudou muito. Então, ele era um parceiro, tudo que eu precisava eu ligava para ele.
E aí eu conheci o papel também do apoiador do COSENS, né? Passado um período, em 2011, o Adriano saiu, e aí me convidaram para participar desse processo seletivo que tinha. Então, fui para Belo Horizonte, eu nunca tinha ido a Belo Horizonte, participei do processo seletivo, fiquei assim, né, porque a gente é do interior, para poder ir para Belo Horizonte falando caipira, igual eu costumo falar, que eu falo que eu tenho trauma do meu sotaque, mas foi muito bom. E aí, voltei e fiquei aguardando. Aí, quando eu recebi o convite para assumir a função de apoiadora, eu tinha que decidir, ou eu continuava na função secretária que eu tinha assumido, ou ficava como apoiadora. E aí eu falei, não, eu vou aceitar esse desafio, porque eu entendo que eu posso contribuir mais ainda de uma forma regional, né? Mais do que eu estava só no âmbito municipal. E aí, então, foi nesse período que eu entrei no COSEMS em 2011. Então, já existia a estratégia apoiador, mas eu entrei em 2011, conheci o pessoal. Então, foi um momento de muita experiência, porque a gente tinha muitos encontros, muita capacitação. Então, foi um crescimento profissional, assim, nesse período, né, de 2011 para cá, muito grande, que eu tenho muito que agradecer. A segunda pergunta em relação à maternidade, né? Como você disse, eu estou gestante de 6 meses, de gêmeos, do Gael e do Theo. E eu acho que as meninas vão poder até contribuir mais, porque eu estou no começo da jornada da maternidade, né? E eu falo assim, que apesar do triste momento que nós estamos passando por uma crise sanitária, por conta da pandemia, eu penso que eu fui privilegiada, porque eu consigo atuar somente home office no período mais delicado, que é da minha gestação. Então, eu falo assim, apesar do caos, eu tive a sorte de ficar somente em casa, né? Porque apoio também a gente faz home office normalmente, mas virou exclusivamente home office com a pandemia. Então, eu vejo assim, que eu fui privilegiada nesse começo da gestação, né, por estar em casa, não correndo risco de estar na estrada, não correndo risco de me contaminar. E aí eu acho que a Mirna, a Natália, que estão com crianças em casa, a Claudinha, vão poder contribuir até mais do que eu em relação a essa relação apoio e maternidade. Ai, pois é, mas que legal, né? Isso também da gestação tão esperada e que veio nesse momento em que o apoio pôde, de alguma forma, também preservar esse momento. E aí vamos então ouvir a história da Cláudia, nossa avó, né? Estou babando de inveja, tá, Cláudia? Mas tudo bem. Então, boa tarde, Paola, boa tarde, colegas, né? Boa tarde a todos aí que estão nos vendo, aí nos assistindo nesta live, né? Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar desses dois mundos, né? Que eu tenho aí o privilégio de viver, ser mãe e ser apoiadora do COSENS, né? Na verdade, ser mãe, ser apoiadora, assim como qualquer outra função, conciliar essas duas funções realmente não é fácil, né? E aí, falando do início aí da minha jornada, ou seja, da minha trajetória enquanto início de apoio ao COSENS de Minas Gerais, eu trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde, Sete Lagoas, né? E na época o doutor Leões, ele era presidente do COSENS regional. Então, houve aí a oportunidade de fazer a seleção para os apoiadores regionais. E aí ele indicou 3 pessoas que foram fazer o processo seletivo na época, e não nenhuma das pessoas que participaram do processo atendeu o perfil que estava sendo aí selecionado. Com isso, eu trabalhava diretamente com ele, era efetiva, funcionária efetiva da Secretaria Municipal de Saúde. Ele me convidou a participar do processo, né? Então, assim, eu fiquei muito ansiosa, porque, na verdade, as 2 pessoas que estavam participando, concorrendo comigo, já tinha curso superior, eu estava me formando ainda, isso aconteceu em 2009, na verdade, né? Então, mas eu topei e participar do processo seletivo. Foi difícil, uma dinâmica com perguntas e respostas, né? Então, pensei, e oral, meu Deus, vai ser difícil. Eu não conhecia o COSENS, então eu não sabia qual que era a missão, né, do COSENS, mas
eu fui selecionada. E aí começou tudo, né? Então, no início foi muito difícil. Hoje a gente tem um trabalho em home office, naquela época a gente já trabalhava em home office, o apoiador, porque o nosso trabalho é muito em home, é muito de informação, né, de orientar os gestores, de passar uma informação contextualizada para os gestores. Então, isso depende muito de trabalho, de leitura, de estudar muito. E aí eu tive muito medo, né, meu Deus, eu nem conheço como que vai ser isso, apesar de gostar muito da política pública de saúde, mas eu voltei que agora contribuir aí no fortalecimento do SUS da minha região, esclarecendo o que é a política pública de saúde em si, as instâncias de pactuação e muito mais. Mas isso foi fácil, porque, graças a Deus, o COSENS, ele nos capacitou aí com muitos momentos de capacitação. Hoje eu tenho o privilégio de dizer que eu tenho 3 pós-graduações, muito em função da minha função mesmo, e isso foi muito bom, ajudou muito, né, na verdade. Então, no início, falando aí do meu trabalho enquanto apoio e mãe, não foi fácil, né, pessoal? Porque, de repente, eu me vi trabalhando em casa, né, e aí, em contato com os meus filhos, então, assim, essa disciplina de trabalhar em casa e também olhar, cuidar dos filhos é muito difícil, não é fácil. Qualquer mãe que acumula essas 2 funções não é fácil, né? Na época, meus meninos, os menores, um tinha 8 anos e o outro tinha 10, os outros já eram mais velhos, um tinha 18 e o outro quase 20 anos. Então, assim, eles me ajudavam muito, mas o difícil mesmo foi quando eu nunca viajava, sempre trabalhava aqui em Sete Lagoas, então eu nunca viajava. O momento das viagens foram muito difíceis, então foram muitos aniversários fora, eu longe, os meus filhos reclamando, mãe, você não vai estar aqui, meu aniversário, né? Mas não tinha jeito, gente, era a profissão que eu tinha escolhido e que eu gosto muito, né, na verdade, e também muitas reuniões de escola eu não conseguia participar, né? Então, assim, tem um momento na minha vida aí de apoio, e muito em função do trabalho em home office, que eu consegui perceber, a gente que é profissional e mãe, às vezes a gente deixa a desejar mesmo aí a função de mãe, por quê? A função exige tanto a profissão que acaba você transferindo algumas funções, que é de mãe, para vizinhos, para irmãos, colegas. Então, o meu filho, que na época tinha 10 anos, quem ajudava ele com as tarefas de casa é o meu filho mais velho. E aí, com essa oportunidade de vir trabalhar em casa, eu pude acompanhar mais o meu filho. E, na época, eu percebi que ele tinha uma deficiência e que precisava muito de mim enquanto mãe. E não era mãe para estar ajudando, orientando ali na tarefa de casa. Era ser mãe, dizer para ele, filha, eu estou aqui. Independente de você estar conseguindo ou ter dificuldade na escola, eu sou sua mãe e você é meu filho incondicionalmente. E isso fez muita diferença, porque antes eu não tinha esse tempo para olhar para o meu filho, entender a dificuldade, porque era um trabalho de 8 horas por dia, chegando em casa tipo 6 horas da tarde, né? E aí fazer comida, cuidar de casa, ainda assim na tarefa, então a tarefa deles acabava que eu transferia para os meus 2 filhos mais velhos, né? Então isso para mim foi muito, eu falo que foi um privilégio. Interessante, né, que realmente no trabalho de apoio, de alguma forma, sempre teve as viagens, né, que são esses momentos realmente pesados, Sim, no sentido, né, do deslocamento e tudo, sim, mas ele, de alguma forma, sempre trouxe a mulher para a possibilidade de trabalhar em home office mesmo, né, sim, em exatamente. casa, e com essa disciplina nos limites de profissional e nos limites Exato. de mãe, e agora você tem mais 1 minuto para falar com a gente nos limites de vó, como que é isso? Então, eu acho que o momento vó foi muito difícil para mim, o congresso que a gente teve em Foz do Iguaçu, né? Meu bebê, no primeiro ano, eu não consegui passar o aniversário dele, então para mim foi muito difícil enquanto vó. Então, ficar de longe, e aí quando eu cheguei aqui, apesar dele não entender naquela época ainda, mas foi muito difícil ter
esse momento longe do meu neto, primeiro ano, primeiro aniversário, foi muito difícil, né? Então, é isso, eu acho que trabalhar no COSENS enquanto apoiadora e ser mãe realmente é uma dádiva de Deus, a gente consegue conciliar, sim, e é muito privilegiada, né, gente, esse trabalho. Obrigada, Paola, e é isso. Muito bom, né? Eu acho que ser mãe é um privilégio, né? E trabalhar no que a gente ama é um privilégio redobrado. Eu acho que daí que vale todos os esforços e todos os apertos que a gente passa, né? Mina, fala pra gente um pouquinho de você e dessa maternidade, desse príncipezinho aí. Só cresce, a gente não conhece, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, colegas. Paola. Eu formei em enfermagem, né? Eu sou graduada em enfermagem. Pouco tempo depois da minha formação, eu iniciei minha trajetória no SUS em um município aqui no norte de Minas. No início, eu atuava na parte assistencial, né? Na atenção primária, e depois eu assumi um cargo de coordenação da vigilância em saúde. Depois eu passei pela experiência do administrativo, regulação. E trabalhando nesse município foi que eu conheci a atuação do COSENS, né? Então, eu não era gestora, mas eu tinha contato com os apoiadores, né? Na época eram Adilson, Elton e Alzira, né? Os três. O COSENS era um só, né? Era o COSENS Regional Norte. Nessa época ele era unificado. E eu participava, né, dos eventos que o COSENS Regional organizava aqui na região, capacitações, oficinas. Então, eu já, né, já tinha esse contato e tinha grande admiração, né? Hoje, meus colegas, né, Alzira e Elton, teve a saída do Adilson, ele que era apoiador das regiões que eu estou hoje, teve a oportunidade de participar do processo seletivo. Na verdade, na época eu nem acreditava muito, não, mas deu certo. E estou desde 2012, foi quando eu iniciei no COSENS, no apoio. A minha referência de apoio e maternidade, eu já até falei com ela, é a Natália, né, que está aqui. Ela que era a minha referência, que eu tirei de base como que seria a minha maternidade e apoio. Nós acompanhamos, né, a fase que ela passou da gestação, os desafios que ela tinha, né, com a filha pequena, nas viagens que ela precisava, né, levar a Isabela nas viagens para Belo Horizonte, São Paulo. E eu gosto muito de planejamento, tudo meu é planejado. Então, logo que eu fiquei sabendo que estava grávida, foi no final de 2019, aí eu já comecei, assim, me organizar na minha cabeça, como que seria na gravidez, como que seria depois que o Pedro nascesse. E no último trimestre da gestação, né, veio o cenário do Covid, e, né, tudo mudou, não só para mim, para todos, veio a pandemia, e meus planos, né, também mudaram. O nosso trabalho, né, como, né, já foi dito, ele já era em parte home office, aí tinham as viagens para Belo Horizonte, aqui na região, principalmente. Com a pandemia, o trabalho ficou 100% home office. Então, eu não tive, né, experiência da maternidade com viagens. Então, a minha maternidade, ela já, né, foi com a pandemia. O Pedro nasceu bem no início da pandemia. Ser mãe e trabalhar em home office é um grande desafio. Por um lado, igual a Claudinha disse, é um privilégio, né, poder acompanhar o filho em casa, no dia a dia, né, ter essa presença constante. E o outro lado, que é desafiador, é fazer o trabalho render em meio às distrações, né? Então, assim, precisa de muita determinação, disciplina e organização da rotina, né, para fazer, né, bem o papel da maternidade e também o papel do apoio.
E é interessante, né? Quando a Mina fala da Isabela, eu fico pensando aqui, já te passando, Natália, como é que foi fazer também o acolhimento, né? Que é uma ação que foi inserida depois no processo, né? De trabalho, onde vocês visitaram, né? Os municípios, e depois continuaram fazendo visitas aí aos novos gestores. Então, eu queria que você pincelasse isso aí para a gente também. Boa tarde a todos. É uma honra fazer parte da história do COSENS de Minas Gerais. Eu me formei em enfermagem em 2008 e em 2009 eu pude participar do primeiro processo seletivo do COSENS e tive a honra de ser selecionada para estar atuando aí, né, com as micro-regiões de Ponte Nova, Viçosa, Carangola e Manhuaçu. Logo que eu entrei no COSENS, eu tive que romper muitas barreiras na minha vida. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito tímida, que foi a primeira superação, sabe? Que foi superar a timidez, o medo de falar em público. Eu tinha pouca experiência na área de gestão, porque eu trabalhava apenas no CAPES. Na área da saúde, eu trabalhei no CAPES, trabalhei em PSF também, porém, eu atuei mais tempo no CAPES, e aí eu tinha pouca experiência na área da gestão. E o COSENS sempre nos incentivou e também nos capacitou para essa ação que é do apoio. No início, foram vários treinamentos, até porque o projeto apoiador era um projeto piloto em Minas Gerais e ele estava em construção. Então, a nossa função também estava em construção. Quando eu fui participar do projeto apoiador, da seleção, a primeira reunião, eu lembro que a Paola ainda sempre falava, né? Vocês vão participar da CIB Micro, Macro, reunião de COSENS, mas como seria mesmo? Só mesmo fazendo, para a gente saber o que isso demandaria para nós. E foi nesse período, sabe, que em 2016 eu tive a alegria de me tornar mãe da Isabela. A Isabela hoje tem 5 anos, então eu passei a maior parte dessa primeira fase da Isabela viajando. Eu levava a Isabela em todos os eventos. Mãe de primeira viagem, a gente fala que o pediatra indica mesmo, que é a tal da amamentação espontânea, sabe? A demanda espontânea dessa amamentação. Então, eu precisava levar a Isabela para todos os lugares. Eu e meu marido tivemos mesmo que fazer várias adaptações na nossa rotina, tivemos que conciliar o serviço dele com a minha intensa agenda de viagens. Nesses acolhimentos do COSENS, eu percorri, né? Visitei mais ou menos 64 gestores, foram mais de 2.000 quilômetros rodados. A Isabela estava quase fazendo 1 aninho, mas eu tive o privilégio de poder amamentar a Isabela até 1 ano e 3 meses, porque depois já não dava mais para ficar levando ela, porque há um desgaste, porque é uma agenda dupla de trabalho. Eu precisava render no serviço, participar dos eventos, tentar ficar mais ligada nos eventos, porque depois eu tinha também que passar todas as informações para os gestores, e na hora do cafezinho, na hora do descanso, eu precisava dar cuidados e também atenção para a Isabela. E aí, com 1 ano e 3 meses, eu parei de amamentar. Mas no acolhimento, eu levei a Isabela, eu deixava ela no hotel em Viçosa, fazia as visitas nos municípios em volta de Viçosa e voltava, sabe, todas as noites, porque eu saía de manhã e voltava só à noite. Nesse período, eu tive a sorte... O maridão que ficava no hotel, você tinha uma retaguarda? Eu acho que esse é um desafio aí que a Camila estava falando, né? A Mina também que tocou, vocês com menina pequena, né? Essa retaguarda é fundamental, né? Quem está na retaguarda? Quem é que vai estar na sua retaguarda, Camila? Você já vai pensando aí, né? Isso. Na minha retaguarda foi o meu marido. Ele conseguiu conciliar o serviço dele com a minha agenda de viagens.
E foi final de janeiro, tipo assim, foi em janeiro, então proporcionou a férias deles, né? Ele conciliou a férias dele com o acolhimento para mim, para poder me acompanhar. E assim, eu quero agradecer imensamente ao COSENS pela sensibilidade em me proporcionar eu exercer a maternidade e fazer também o trabalho. Eles nunca se opuseram, eles sempre facilitaram e nunca senti nada. Eu que ficava incomodada de ter que levar ela, sabe? Eu ficava com receio, mas eles nunca se opuseram a eu ter que levar a Isabela. Agora, falando do momento mais marcante da minha vida, e para mim o momento mais difícil foi quando, no final da minha gestação, eu tive um momento complicado, porque o meu pai foi hospitalizado, e aí eu precisava, tipo assim, eu acho que eu já estava no 8º mês de gestação. E meu pai foi hospitalizado e ficou 2 meses no hospital, nesse período. E eu estava também trabalhando, então eu contei muito com a compreensão e também apoio das minhas presidentes regionais da época e também dos gestores na compreensão, porque a cabeça não estava legal. Também no final da gestação, a mulher já fica mais cansada, né, Camila? Fica com mais sonolência, a barriga já começa a pesar, e foi nessa reta final que o meu pai adoeceu. Meu pai passou 1 mês internado no Hospital Arnaldo Gavazzi, em Ponte Nova, e eu pude acompanhar de perto, com todo o apoio da minha presidente, que na época era Cecília, lá em Ponte Nova. Logo depois, nesse mesmo período, a gente sempre pensa, quando engravida, em fazer um chá de bebê no final da gestação. Eu não pude fazer, eu não tinha nem cabeça, nem eu nem minha família. E aí os gestores se mobilizaram e na festa de confraternização do COSENS fizeram um chá de bebê para mim, tanto o COSENS de Ponte Nova quanto o COSENS de Manhuaçu. E eu fiquei muito feliz, com muita surpresa. Para mim foi uma demonstração de carinho ímpar pelo momento delicado que eu estava passando e também pela sensibilidade dos gestores. E assim, eu costumo falar que o apoiador, a relação do apoiador com o gestor vai além do apoio. A gente estabelece vínculo de parceria e também de amizade. E assim, eu fico imensamente grata e também me sinto um privilégio em ser apoiadora do COSENS e mãe. Não é fácil, é um grande desafio, mas eu me sinto muito privilegiada. Delícia te ouvir, né? Eu acho que assim faz bem para a alma, né? Todo mundo sonha, todo mundo vai construindo. E nos momentos que a gente mais precisa, tem essa família de gestores para nos abraçar, do mesmo jeito que a gente cuida, né? A gente também é cuidado. Esse é um depoimento muito gostoso, muito bom, né? E eu queria perguntar para vocês 2 últimas coisas, assim. Uma é sobre as perspectivas, Camila. Assim, como é que vocês veem, né? Eu sei que vocês conversaram entre vocês, né? Assim, como é que vocês veem a perspectiva mesmo do apoio à maternidade nesses tempos de Covid, nos tempos pós-Covid, se Deus quiser, né? O que você pode falar para a gente? Bom, eu falo assim, que toda crise, todo caos traz uma reflexão. E isso traz um aprendizado para nós. Então, nós reaprendemos a substituir de forma efetiva os nossos momentos presenciais, porque o serviço precisava andar e precisava do nosso apoio, né? Então, eu falo assim, que nós aprendemos muito e a gente viu que é possível, sim, a gente fazer a nossa ação de forma efetiva por meio do uso de qualquer tecnologia, né? Igual a gente usa Zoom, Meet, WhatsApp, e a gente telefone, e a gente viu que deu certo, né? Claro que eu falo assim, que a gente não pode deixar de ter um encontro, porque nós precisamos desse calor humano, nós estamos acostumadas a ficar juntos, conversar, tomar um cafezinho. Então, qual que é a minha perspectiva, e eu acredito que todas
mães apoiadoras também têm, é de que com esse aprendizado a gente mude daqui para frente a nossa forma de trabalho. Que, vamos dizer assim, que haja um equilíbrio entre o presencial e o virtual. E eu acho que é possível, porque nós aprendemos que é possível. E aí a gente diminuiria, então, nossos deslocamentos, otimizaria o nosso tempo, possibilitando dessa forma a gente ficar mais tempo com os nossos filhos. Eu penso que a minha perspectiva e das meninas também, né? Eu acho que é essa, da gente... nós a reaprendemos e eu acho que a gente pode usar esse aprendizado para ficar mais, às vezes, ter um equilíbrio aí entre o virtual e o presencial. E é um aprendizado dessa janela de oportunidade. Oportunidade é sempre o negativo ou positivo, né? E nesse caso foi um aprendizado que veio forjado, né? Todos nós tivemos que, de alguma forma, aprender a conversar com essa câmera, coisa que interessante, né? O COSENS comprou essas webcams, eu estou conversando de uma webcam, né? Daquela época do Congresso que deu para todos os gestores. E naquela época a gente não conseguiu de jeito nenhum emplacar, porque as pessoas se deslocavam, não, mas eu quero conversar com você, deslocava lá de qualquer lugar, né, com vocês aqui. E hoje, assim, há uma confiança muito grande, né, na tecnologia, então acho que essa perspectiva que você traz, né, para a maternidade é uma grande janela, porque foi o depoimento comum aqui, né, há uma grande vantagem de trabalhar em home office, desde que a gente também tenha disciplina. E quando a gente fala de olhar e filtrar os eventos que precisam ser presenciais, é muito importante essa análise que nós temos certeza que todo mundo está passando. Né? Eu acho que, assim, você pensar na família, pensar no trabalho, nosso distanciamento, o único jeito de ficar perto foi assim. Então, essa é uma perspectiva importante. É lógico que a gente não vai abrir mão, né, de fazer o nosso cantinho mineiro, de sair picando queijo, levar, né, todas as bagagens, aqueles encontros, o que a gente sempre fala, né, tanto das capacitações quanto dos congressos, o melhor é o corredor, né, é onde você encontra, ouve um caso, tem um aprendizado, tem uma experiência. Mas essa perspectiva que vocês trazem para a maternidade, certamente é uma perspectiva que precisa ser olhada, né, para que tenha esse cumprimento do nosso lado mãe, né? E, Cláudia, nosso encontro da semana que vem serão com 4 presidentes regionais que vão falar, então, da gestão regional, da gestão municipal, são gestoras, né? E a maternidade. Que perguntas que vocês deixam aí, como a Camila, né, respondeu ao que ficou, né, nossa pergunta para vocês foi essa questão da perspectiva, que pergunta vocês deixam, então, para as nossas presidentes que estarão conosco aqui no dia 11, terça-feira que vem? Então, Paula, a gente conversou, né? Então a gente refletiu muito sobre esses 3 papéis que são fundamentais. Então, você é mãe 24 horas, não tem jeito de deixar de ser mãe. Ser gestora, isso é 24 horas também, né? Então, assim, é muita responsabilidade. E ainda ser a presidente da região, ter, assim, essa função de articular a região, né? Para discutir as políticas de saúde de acordo com a situação da região. Qual que é o desafio para essa presidente, né? Como que é lidar com isso, né? Esses 3 papéis que são tão grandes e tão importantes aí na vida da mãe, dos filhos, dos gestores e das pessoas. É isso que a gente quer deixar aí para reflexão aí para as presidentes do próximo encontro. Obrigada, Paula. Levar esse questionamento, né, a elas, e lembrando que uma das funções do apoio foi exatamente, ele nasceu em 2009 para apoiar os nossos presidentes e presidentas, né, regionais. E Sim. Não podemos deixar de dizer disso, de que na própria articulação da fala delas, das reflexões da semana que vem, como eu disse a vocês, o mês de maio ele vai estar permeado pelo aniversário da estratégia de apoio em Minas Gerais. Então, será também uma abordagem para buscar essa também reflexão de como é também receber esse apoio de
vocês, apoiadores, e aí, nesse caso, apoiadores e apoiadoras, né? Meninas, muito obrigado. Essa reflexão, esse bate-papo sobre maternidade é uma coisa muito importante também para aquecer esse momento, né, da pandemia, que a gente tem passado momentos emocionais muito fortes, mas todos nós, emocionalmente e profissionalmente, estamos à frente dessa batalha, vocês nos territórios regionais, trazendo e apoiando os gestores municipais. Parabéns, mamães, parabéns, vovó. E, pessoal, até a próxima terça, às 12h30, no nosso programa dos 30 anos, o COSENS contando a sua história. Semana que vem, 4 presidentes regionais e a maternidade e o apoio. Até lá, muito obrigada. Obrigada.